A gente passou grande parte do ano passado dando notícias ruins sobre a produção da indústria no país. Pois é, e com isso o balanço do ano, o balanço fechado, não poderia ser diferente. A indústria amargou uma queda de 8,3% no ano passado. Esse é o pior resultado desde 2003, que foi no começo aí da série histórica. Cecília Flash fala com a gente ao vivo. Cecília, nem o resultado de dezembro foi bom, né? Bom dia. Não, Raquel, bom dia para você, bom dia, Luciano, bom dia a todos. O mês de dezembro até teve alguns resultados positivos, mas que não foram suficientes para compensar a perda da queda de produção de bens de capital, que foi muito forte. Em dezembro, teve na indústria em geral uma queda de 0,7%, sétima queda consecutiva, a maior sequência de quedas na história da indústria. Comparado com dezembro do ano passado, a queda foi ainda maior, uma queda de quase 12%, são quase 2 anos de quedas seguidas. Se a gente compara um mês de dezembro, um mês com o outro, nessa comparação, e em 2015 todo tipo de produção, no geral, teve queda com destaque para os bens de capital, uma queda de 25,5%, e bens de consumo duráveis, que tiveram uma queda de mais de 18,5%. O que isso significa, Raquel e Luciano? Que o empresariado brasileiro de fato não está confiante, não teve um 2015 de muita confiança na sua produção, por isso não investiu em bens de capital, que significam aí investimentos na indústria, e os consumidores, é claro, estão segurando o máximo que podem e não estão investindo em bens de consumo duráveis. Depois a gente entra, vou continuar acompanhando a coletiva, depois a gente volta para dar mais detalhes aí sobre essa divulgação. Combinado, Cecília, é um ciclo, né? O consumidor deixa de comprar, a indústria deixa de investir, reflete em toda a cadeia, inclusive no emprego, né? Obrigado, bom trabalho, até já. A gente volta agora então a falar sobre a queda da produção industrial no Brasil no ano passado. Os dados foram divulgados agora de manhã pelo IBGE. Cecília Flash já falou com a gente no começo dessa edição e a gente volta a falar com ela, colocando uma lente de aumento aí, né, Cecília, no resultado de 2015. A gente pode ver uma queda generalizada, né, nos vários setores aí da indústria brasileira. Exatamente, Raquel. Olha, bens de capital, bens intermediários, bens de consumo duráveis, semiduráveis e não duráveis, todos tiveram queda na produção. Se a gente for olhar o ano de 2015, foram embalados aí pela queda na produção em 25 dos 26 ramos de atividade pesquisados pelo IBGE. O Instituto analisa a produção aí de 805 produtos no total e 78% deles tiveram queda na produção. O principal impacto negativo veio da indústria automobilística em 95, que recuou quase 26% a sua produção. Outras quedas importantes vieram da indústria de equipamentos de informática e produtos eletrônicos, além de alimentos e produtos farmacêuticos também, ou seja, dos supérfluos aos essenciais. Tudo foi produzido muito menos, as pessoas estão consumindo muito menos também, o empresariado está muito menos confiante, ou seja, cai a produção de tudo. O destaque positivo veio só da indústria extrativa, que na contramão ele cresceu aí quase 4%, ainda assim um crescimento muito menor do que foi visto no ano anterior. Um cenário nada animador, que não foi nem compensado aí um pouco pelo câmbio. Com a alta do dólar, o Brasil podia ficar um pouco mais competitivo, competir melhor, produzir mais para exportar mais, mas nem assim deu conta. Alguns setores foram beneficiados sim, mas não foram suficientes para compensar todas as perdas. Eu jogo a bola lá para a Thaís Herédia, que está lá em São Paulo. Thaís, é uma situação de conjuntura econômica mesmo. Como eu já disse, o consumidor está com a renda menor, a inflação alta, não consome muito. Além disso, o empresariado não está confiante. Consumidor e empresariado confiante, uma situação que continua, infelizmente, em 2016, né? Ou seja, a perspectiva não é boa. Oi, Cecília, bom dia. Você tem toda a razão. Infelizmente, hoje, olhar pelo retrovisor para entender aí como a indústria conseguiu funcionar nesses últimos anos é desalentador. Mas mais desalentador ainda é perceber como essa perda da força da indústria compromete a economia brasileira como um todo, não só o setor. Eu estava checando aqui alguns dados, por exemplo, como emprego na indústria. O emprego na indústria
indústria caiu durante 50 meses consecutivos, toda vez que a comparação era feita com o ano anterior. Então, é uma perda de capacidade ali, de competência, de qualidade de produção gigantesca. Tá certo que você tem uma substituição aí de tecnologia, de automação, mas isso não leva a uma perda tão grande quanto essa. Então, você tem essa perda. Você tem uma capacidade ociosa hoje da indústria acima de 50% na média. Então, também é um espaço muito grande. A indústria brasileira, como você disse, Cecília, perdeu competitividade. Nem o câmbio está fazendo com que a gente consiga ser competitivo. Por quê? Porque o Brasil é um país caro. Você pode ter tecnologia e ter competência da porta da fábrica para dentro, mas você não tem nem tecnologia, nem infraestrutura, nem produtividade da porta da fábrica para fora, que tem tudo a ver com a infraestrutura. Você tem uma indústria que enfrentou, assim como os consumidores brasileiros, um aumento de custo de energia acima de 50%. Quer dizer, não existe no mundo nenhuma empresa que tenha, nenhum setor produtivo que tenha enfrentado essa dinâmica. Então, realmente, a perspectiva não é positiva para 2016, não. Thaís, com essa queda, a indústria vai encolhendo cada vez mais a participação no PIB brasileiro. Eu queria saber quais as consequências disso para a economia brasileira no futuro. Porque o que vai acontecer com a nossa indústria? Oi, Ana, bom dia. Eu estava olhando os dados da Confederação Nacional da Indústria, Ana, realmente, assim, seguindo aqui nesse roteiro, né, que a Cecília já me ajudou aqui a elaborar. A indústria hoje no Brasil provavelmente fechou 2015, pelos cálculos da CNI, ali por volta de 9% do PIB, representando uma fatia equivalente a 9% do PIB. É uma queda brusca, é uma queda que dificilmente vai ser revertida no curto e no médio prazo, como você colocou ali em perspectiva, que vai ser da indústria brasileira, né? Fiz também um levantamento de todas as políticas e medidas setoriais ali que o governo adotou de 2008 para cá. Tem IPI de carros, de automóveis de linha branca, de imóveis, tem várias medidas com PIS, COFINS, ou redução de crédito, ou redução da alíquota. Você tem aumento da adesão ao Simples Nacional, que é o regime tributário que diminui a carga tributária para as empresas. Tem desoneração da folha de pagamento, desoneração da cesta básica que afeta a indústria, você tem ali IPI, como eu já falei. Então, assim, todas essas medidas que foram tomadas de 2008 para cá e algumas foram sendo intensificadas nos últimos anos, não resolveram em nada a situação da indústria. Você tem o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, que liberou mais de 400, quase 500 bilhões de reais para investimento nos últimos 5 anos. Esse dinheiro não se transformou em investimento em melhora da capacidade de produção. Então, é um tema que a gente tem que adotar já como discussão de como é que a indústria brasileira vai ajudar o Brasil a voltar na sua rota de crescimento. Vai ser uma resposta bastante difícil. Lembrando que a indústria brasileira foi a primeira a sofrer antes de chegar a crise no Brasil, né? A gente continua conversando, Thaís. Obrigada, até a próxima. Até.